todos os ouvintes da Nordeste Evangélica, em especial do programa A Voz da Assembleia de Deus, e reiterando mais uma vez a nossa saudação ao pastor Arnon. Eu tive o privilégio de trabalhar com o pastor Arnon na escola dominical e também na secretaria da igreja, né? E uma alegria muito grande ter convivido durante tanto tempo com o pastor Arnon. Quer dizer, ainda convivo, né? Ele está aqui com a gente, não aqui diretamente nas funções, mas graças a Deus pela vida do pastor Arnon. Pois bem, falando da reforma, o senhor leu aqui o versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, que diz assim: porque nele se descobre, nele, no Evangelho, né? Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então esse texto é o que dá base para o movimento que foi desencadeado no século XVI pelo monge agostiniano Martinho Lutero, que depois ficou chamado de Reforma Protestante. É claro que esse movimento, no dia que Lutero pregou as suas famosas teses, ele não já começou com o nome de reforma, esse nome foi aplicado depois, mas foi partindo desse princípio aí, de que a justificação do homem se dava pela fé, que Martinho Lutero começou a pregar. É como se ele tivesse tido assim uma descoberta, uma revelação, uma compreensão, um melhor entendimento do texto sagrado, que na época de Martinho Lutero, a igreja era sobrecarregada de fetiche, de simbolismo, de normas para os fiéis. Então havia um peso muito grande sobre o cristão, e aí a gente precisa fazer uma separação aqui, que até esse ano, até esse período aqui, só existia uma igreja. É bom deixar isso claro para os irmãos, que às vezes as pessoas dizem, você está evangelizando e as pessoas dizem, mas a igreja que Jesus fundou foi a igreja católica. Foi, tá certo, foi ela que fundou, entendeu? Jesus fundou uma igreja e ela veio andando, né? Ela veio caminhando junto com o tempo, e só em 1517, quando há essa ruptura, e nós vamos já ver os motivos dessa ruptura. Embora sabe, né, embora esta igreja, ela não tinha essas coisas que entraram depois. Não, porque né? é o seguinte, a gente tem que compreender a história da igreja. Quer dizer, Jesus disse, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso. A igreja fundada na doutrina dos apóstolos, ela foi fundada. Aí ela vem caminhando, é perseguida, ela começa sendo perseguida primeiramente pelos próprios judeus, um conflito religioso. Um pouco mais na frente, depois do ano 70, quando o Império Romano invade Jerusalém, destrói Jerusalém e tudo, aí começa uma perseguição do Império Romano, e essa perseguição se estende aí por 200 e tantos anos, e vai até o ano 313, quando Constantino, imperador romano, assume o poder e declara que o cristianismo seria a religião oficial do Estado. A partir daí, aí a igreja começou a se misturar e foi assim, se perdendo no tempo e veio caminhando. Bom, mas era a única igreja. Quando se falava igreja, cristão, era aquela igreja lá. Não tinha outra, não. Então, quando chega aqui no século XVI, quando Lutero começa esse movimento, que aí há uma cisão, há uma ruptura, aí começam as igrejas reformadas, né? Quer dizer, começa esse movimento da reforma que vai dar origem a essas igrejas que hoje nós chamamos de igrejas evangélicas. Até esse aí, não. Até esse tempo, quer dizer, quem determinava a salvação, a igreja católica mesmo dizia que não há salvação fora daquela igreja católica. E aí Lutero, que foi criado debaixo dessa igreja, debaixo desses ensinamentos, também achava aquilo. Mas o seu coração pulsava, eu creio até que por uma direção de Deus, o seu coração pulsava, o seu intelecto ali, investigava e tal, até que ele descobriu que o justo, porque Lutero não podia ouvir essa palavra aqui, porque nele se descobre a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus, na concepção de Lutero, era aquela justiça de castigo, né? Quando se falava no Evangelho se descobre a justiça, é como se houvesse um castigo naquilo ali. E Lutero
descobre que no Evangelho se descobre a justiça como? Para justificar, para proporcionar ao pecador a salvação da sua alma. E essa salvação se daria única e exclusivamente pela fé, que vem a ser, depois também se tornar um pilar da reforma protestante, que é só a Escritura, só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, que formam esses pontos, esses pilares da reforma protestante, porque foi baseado nisso aqui. Quer dizer, quando Lutero teve a compreensão de que essa justiça estava mais ligada à justificação do pecador do que à correção ou à condenação do pecador, é que esse leque abriu para ele, e aí se começa, vamos dizer assim, é como se fosse, usando uma linguagem assim, foi a brecha que abriu na parede da barragem. Quer dizer, a água estava toda represada lá, e aí, quando Lutero viu isso aqui, aí abriu uma brechinha. Aí todo mundo sabe que se abrir uma brecha na parede da barragem, a água vai sair, e a parede vai ser derrubada, e que foi o que aconteceu. Ok, 12h31, nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco nós estaremos voltando. Não desligue o seu rádio, fique conosco em nome de Jesus.